Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje vamos falar de seno, cosseno e tangente no ciclo ou círculo trigonométrico. Tudo bem? Vamos pro quadro. Bom galera, é o seguinte. Ciclo ou ciclo trigonométrico, a gente tem que lembrar, nós temos que lembrar aqui, ó. Nós vamos falar de seno, cosseno. Nós temos que lembrar que um círculo ou ciclo trigonométrico, ele tem raio de uma unidade. Então, eu tenho esse cara, cujo raio dele é uma unidade. Lembrando que eu separo esse cara aqui em 4 partes. Ó, tudo é raio 1. Lembrando que esse cara é o meu primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E os nossos arcos e ângulos começam a partir daqui, ó. Aqui é o meu zero. Vou fazer em graus, tá? 0 graus, aqui 90 graus, meia volta 180 graus, 270 graus e eu chego no 360 graus. Então esse é meu círculo. Lembrando que eu tenho aqui meus eixos coordenados, que também separam em quadrantes. E se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse meu ponto P de coordenada 2 e 3. Ou seja, se eu projetar este ponto P no eixo das abscissas, eixo X, eu encontro o valor dele é 2. E se eu projetar ele no ponto, esse ponto P no eixo Y, esse cara vale 3. Bom, ó, quer dizer que se eu projetar ele para cá, aqui vale 3 e aqui vale 2. Se eu pegar algum valor do... Lembrando que aqui é o meu marco zero. À esquerda negativo, para baixo negativo. Por exemplo, eu tenho esse ponto Q de coordenadas -4 e -3. Então, quer dizer, ó, se eu projetar ele no eixo dos X, esse ponto é -4. Se eu projetar ele no eixo do Y, esse é o -3. Está fora de escala só para colocar como exemplo. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu quero falar primeiro de seno com vocês. Como é que eu vou determinar o seno de um ângulo, o seno de um arco? O seno, gente, a minha referência é o eixo coordenado Y. Então, ó, eu já marquei o centro. Lembrando, olha só aqui, ó, que a minha circunferência tem raio quanto? Tem raio 1. Esse é o meu zero dos eixos coordenados. Então, esse ponto aqui é 1. E esse ponto aqui vai ser menos 1 no círculo aqui. Então, como é que eu vou determinar o seno de alguém? Lembrando que eu saio aqui, é meu marco, ó, marco 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360, que é o mesmo ponto. Então, como é que eu vou determinar os valores aqui? Por exemplo, vou pegar aqui o meu arco, o meu ângulo de 30 graus. Como é que eu vou determinar o seno de 30? Eu vou vir aqui e vou projetar ele mais ou menos aqui. E eu vou encontrar aqui esse ponto que vale meio. Então, o seno de 30 é igual a meio. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou projetando o valor no eixo X. Então, se eu for no eixo X, não, no eixo Y. Então, eu vou andando aqui. Ó, o 0 graus. Se eu projetar o 0 graus aqui, vou cortar ele exatamente no zero. Vou continuando andando. O 90 graus coincide exatamente com o ponto 1. Então, esses valores aqui, ó, todos estão sendo projetados aqui. Mas eu vou continuar andando. Imagine que aqui, ó, se aqui eu subir 30, aqui vale 150 graus. Então, se eu pegar o ângulo de 150 graus e eu projetar ele aqui, olha só onde é que ele vai encontrar. Vai dar no meio. Os 180 graus, se eu fizer projetar ele aqui, eu acho ele no ponto 0.
Se eu pegar aqui, ó, o valor do 210 graus. 210 graus, olha só o problema. Ele é equidistante ao do 150, só que na parte o quê? Negativa. Então aqui vai ser menos meio, ó. Assim como acontece com o meu aqui, 330 graus. Então quando eu quero determinar o seno, eu vou projetar no eixo Y. E só aqui, ó, primeiro quadrante, tudo daqui para cima deu positivo, para baixo deu negativo. Então vamos fazer uma bolotinha aqui assim, ó, só para ilustrar. Ó. O que está acontecendo com o meu seno? Se eu projetar aqui, tudo que estiver daqui para cima, eu vou cortar o eixo Y na parte positiva. Então, ó, o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, e negativo no terceiro e no quarto. Bom, o seno, eu vou analisar eixo Y. E o cosseno? O cosseno, eu vou analisar o eixo X. Então, vamos imaginar que eu coloque, ó, aqui o sistema de eixos coordenados. Aqui está o meu cosseno. Esse é o meu cosseno aqui. Lembrando que a circunferência tem raio de quanto? Raio de 1. Então, esse é meu marco 0. Aqui é minha coordenada 1. E esse cara é o meu menos 1 da reta. Tudo bem? Olha só. Então, vamos fazer o mesmo raciocínio. Só que eu vou ser um pouco mais sagaz. Porque vocês já sabem alguns aqui. Ó, eu vou pegar mais ou menos aqui assim. Aqui está o 0 graus. 90 graus, 180 graus, 270 graus e o 360. Então, olha o zero. Se eu projetar o zero aqui, ó, ele vai cortar exatamente no 1. Eu vou projetar, por exemplo, 60 graus. Eu não vou projetar mais no eixo Y, vou projetar no eixo X, que eu vou achar aqui o meio. 90 graus está aqui em cima. Se eu projetar ele aqui, eu vou encontrar ele o zero. Bom, se eu pegar os 120 graus, ele está equidistante do 90 em 30. Então, olha só. Se eu projetar ele aqui, eu vou encontrar ele no menos meio. Ó, diferente do seno, o cosseno no segundo quadrante, já na projeção, já fica negativa. Assim como, se eu vier aqui, ó, 240 graus e 300 graus. Então, olha, se eu projetar esses valores aqui, ó, olha só o que acontece. Eu estou projetando sempre no eixo X. Cosseno X, seno, eixo Y. Então, se nós fizermos aqui uma nossa bolotinha, a nossa círculo dos sinais, então a gente vai ter alguma coisa mais ou menos assim. O cosseno no primeiro quadrante está dando o quê? Positivo. O cosseno no segundo quadrante está dando o quê? Negativo, olha só, fica entre 0 e menos 1. No terceiro, negativo. E no quarto, positivo de novo. Então esse sinal é importante, tem que tomar muito cuidado com ele. Olha só, seno, positivo no primeiro e no segundo. Cosseno, positivo no primeiro e no quarto. Bom, Newton, e a tangente? A tangente, gente, é uma reta paralela ao eixo Y. Nossa, Newton, agora complicou tudo. Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou pegar aqui e eu tenho aqui, olha só. Eu vou traçar um pontilhado. E aqui assim, ó, eu tenho
o valor da reta tangente que é aqui. Bom, como é que eu vou determinar esses ângulos? Bom, olha só que curioso de novo. Aqui, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Então, se eu quero, eu vou projetar sempre os ângulos em cima dele. Olha só, aqui está o zero. Aqui vale zero. Daqui para cima, os valores positivos. Ó. Aqui é o marco zero também da reta da tangente. Para cá, positivo. Para baixo, negativo. Então, olha só aqui. Por exemplo, 45 graus. 45 graus está aqui. Como é que eu vou determinar a tangente de 45? Eu vou traçar um segmento de reta que passa pela origem e vou chegar até aqui. Se eu pegar aqui, eu vou encontrar essa tangente que vale 1. Olha aqui, tangente de 0. Se eu projetar ela aqui, eu acho esse cara. Bom, agora eu vou pegar o simétrico aqui, o 135. Tá bom? Tudo bem? Se eu projetar partindo do centro do sistema de eixos coordenados e prolongar ele para aqui, para cá, e eu vou cortar essa reta em algum lugar? Não vou. Então, olha para onde que eu vou. Eu vou vir para cá e vou cortar ela exatamente no menos 1. E se eu chegar aqui, olha só que coisa curiosa. Aqui eu tenho o 215 graus, né? 180 mais 45, 215, 225, né? 225 graus aqui. Então vai ficar, olha só que coisa curiosa. Se eu projetar ele para baixo, eu não chego em ninguém. Mas se eu for para cima, eu vou cortar no mesmo ponto. Então, o que acontece? Aqui sim, 315. Tudo bem? Então, olha só aqui. Se eu projetar esse cara, eu vou projetar ele na parte negativa. Então, o primeiro quadrante, ele fica positivo. O meu segundo quadrante, ele fica negativo. O meu terceiro volta a ser positivo e assim por diante. Então, só para complementar aqui, não cabe a minha bolota da tangente em lugar nenhum, mas só para deixar indicado mal e porcamente aqui, a tangente fica positiva no primeiro, negativa no segundo, negativa no terceiro, positiva no terceiro e negativa no quarto. Newton, como é que eu vou determinar estas coisas? Nós temos uma forma de você determinar esses daqui e eu vou dar através de um exemplo. Olha só. Bom, seguindo aqui, galera, a gente tem um macete para nós resolvermos isso daqui, que é o seguinte. O macete é assim. A gente tem que pensar num macetinho para a gente lembrar essas coisas. O macete é o seguinte. Quando eu vou analisar os ângulos ou arcos maiores que 90, para achar a primeira determinação, eu vou pensar assim. Se é um arco do segundo quadrante, eu posso ter um arco do terceiro quadrante, e um arco do quarto quadrante. Um ângulo do quarto quadrante. Tá? No segundo quadrante, eu vou olhar o que falta para 180. No terceiro quadrante, eu vou analisar o que passou de 180 graus. E no quarto quadrante, eu vou olhar o que falta para 360 graus. E eu vou lembrar também, tem um outro macete que é o setaco. Setaco. Setaco, que é o 12, 13, 14. Newton, o que é isso aqui? Isso daqui, o setaco, é o sinal, tá?
onde que o seno é positivo, onde a tangente é positiva e onde o cosseno é positivo. Então, o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, a tangente no primeiro e no terceiro, e o cosseno no primeiro e no quarto. Tá, Newton, para que serve esse macete? Por exemplo, eu quero que vocês me falem qual é o valor do seno de, sei lá, um qualquer, o seno de 150 graus. Atualizando tudo em graus, pode ser para π. 150 graus está em que quadrante? No segundo. Se ele está no segundo quadrante, eu vou olhar o que falta para 180. Falta quanto para 180? Falta 30. Falta 30 graus. Então quer dizer que o seno de 150 vai ser igual ao seno de 30. Só que eu tenho que analisar aqui. O seno no segundo quadrante é o quê? Positivo. Então ele é positivo também. Então o seno de 150 é igual ao seno de 30, que vale meio. Eu vou pegar o 150 aqui de novo. Cosseno de 150. Como a gente acabou de ver, ele falta 30 para 180, não é? Só que agora eu vou analisar. Então vai ser o cosseno de 30. Porém, cosseno no segundo quadrante, se o cosseno é positivo no primeiro e no quarto, por consequência ele é negativo no segundo e no terceiro. Então, ó, aqui vai ser, ó, negativo terceiro e quarto, segundo e quarto, segundo e terceiro. Então, o cosseno é negativo nesse caso. Então, aqui vai ser menos cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, ele é menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Vamos pegar outros casos aqui. Vamos pegar um, sei lá, quarto quadrante. Vamos pegar um ângulo, um arco do quarto quadrante. Vamos determinar o seno de 300 graus e o cosseno de 300 graus. Ah, quer achar a tangente? A gente acha a tangente também. A tangente de 300 graus. Vamos lá. 300 graus. 300 não é um ângulo do quarto quadrante? Eu vou olhar o que falta para 360. Então, falta quanto? Falta 60 graus. Então, esse cara vai ser igual ao seno de 60. Só que a gente tem que analisar. O seno no quarto quadrante é positivo ou negativo? Se o seno é positivo no primeiro e no segundo, ele é negativo no terceiro e no quarto. Então, aqui é menos seno de 60, que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. De novo, cosseno de 300, falta 60. Então, agora vai ser o cosseno de 60 graus. Vamos lá. Quarto quadrante, o cosseno é o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Então, aqui vai ficar mais cosseno de 60, que vai ser igual a mais meio. O mais não precisa aparecer. De novo aqui. Aqui falta 60. Então, vai ficar tangente de 60. Só que a tangente no quarto quadrante é negativo. Então, isso vai ser menos a tangente de 60, que é a raiz de 3, menos raiz de 3. Tudo bem? Qual é o cuidado que nós temos que ter? Cuidado. Nós não podemos determinar, indeterminado, nós não temos tangente, ó, tangente de 90, que é igual a tangente de 270 e seus arcos correspondentes. Isso a gente não consegue, isso não existe, a gente não consegue, porque ele vai ser um valor, uma projeção paralela ao eixo da tangente. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí. Bons estudos, um beijo, abraço, se cuidem.